Ok. Começamos um pouquinho atrasado hoje. Quero dar boa noite a todo mundo, pessoal da internet. Bruno, que viajou hoje, deve estar aí, hein, Bruno, meu genro? Deve estar já dirigindo aí na Califórnia, de São Francisco, sei lá para Não, tá onde. no avião. Ainda está no avião? Ué, ele viajou às 6 Ah, e eu pensei pouco. que ele já tá. Bom, ele vai ouvir então pelo Facebook. Né? De qualquer maneira, ele vai assistir pelo Facebook, como muitas pessoas têm assistido. Parabéns ao Pedro Renda, não sei se ele está nos ouvindo. Ele casou e fez aniversário ontem, 60 anos, porque ele é um ano mais velho do que eu. E Pedro Renda teve grandes experiências aqui, só não morreu porque Deus realmente conservou ele. Ele teve um dos piores tipos de câncer e ele realmente foi um milagre aqui. Cada vez que ele chegava aqui, ele chorava, porque realmente Deus curou ele de uma maneira tremenda, como eu nunca vi isso antes. E ele casou, está feliz da vida, voltou para o Brasil e está lá em Recife. Eu acho que ele deve estar nos ouvindo, se não, enfim. Bom, vamos dar a nossa aula. A gente tem estado já durante algum tempo, estou falando, a gente tem feito nos últimos anos, várias pessoas têm chegado, temos feito várias séries de mensagens. E essa última, que já está há quase um mês e meio, nós estamos falando como Deus conta o nosso tempo. Isso é tremendo, eu já tenho falado sobre vários aspectos. Aliás, eu recebi hoje do Rodolfo, me mandou um e-mail, mandou pelo Facebook, e ele esteve aqui com a gente há o quê? Um mês atrás. Ele veio viajar. A esposa dele, aliás, está chegando aqui, porque ela era almoço, deve estar chegando. E ele assistiu uma aula aqui com a gente, pegou no meio, pegou o bonde andando. E depois ele comentou com a gente, me mandou um e-mail dizendo que foi muito bom. E hoje ele me mandou, aliás, ele mandou ontem, eu só fui abrir hoje o e-mail. Então, Rodolfo, eu sei que você está aí, já está pelas madrugadas, né? É amigo do pastor Miguel e se tornou amigo nosso. Ele me mandou pelo seu Facebook e ele diz assim, ó, tenho assistido aos vídeos anteriores da Missão do Farol, porque ele pegou aqui ultimamente, então como já está gravado lá, não sei quantos vídeos tem. Já então, tem um ano, desde já tem um ano que a gente está gravando. O Rodolfo já tá. Ah, ele está ó, são meia-noite aí, né, Rodolfo? Olha, recebi o teu Facebook e eu estou compartilhando com as pessoas aqui. Ele diz assim: tenho assistido aos vídeos anteriores da Missão do Farol e preciso compartilhar minha felicidade em me deparar com tamanha profundidade na palavra e na revelação por parte do Senhor. Sinto uma imensa necessidade de expressar minha gratidão a Deus por tudo que tenho recebido deste ministério. Deus seja louvado e engrandecido sempre. Obrigado, Rodolfo. Eu glorifico a Deus. Isso é a melhor coisa que a gente, como pastor, como ministro, recebe. Porque a gente vê que Deus está abençoando a pessoa. E olha, eu não conheço o Rodolfo. Ele esteve aqui uma vez, a gente fala, é como muitas pessoas passam aqui, mas ele continua, está ouvindo e Deus está abençoando. E com certeza Deus vai completar a obra e o ministério na vida dele. Eu tenho certeza que, como na vida dele, muitas pessoas, mas nos últimos 8, 10 anos que a gente está junto aqui, várias pessoas têm sido ricamente abençoadas com séries diferentes. E tudo isso está contando ponto no reino de Deus. E eu louvo o Senhor porque a cada dia ele tem feito isso de uma maneira tremenda. Então vamos continuar a nossa aula. Eu quero pedir desculpa a quem chegou hoje. Geralmente eu poderia fazer alguma coisa diferente, mas vamos seguir aquilo. A palavra de Deus sempre ela vai cair na hora certa e com certeza o Senhor tem algo precioso para nós nesta noite. Amém? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti pela nossa vida, pelos nossos amigos, pela Tua igreja, Senhor, pelos amigos que estamos reencontrando novamente. Nós glorificamos o Teu nome precioso, ó Pai, porque estas pessoas são muito importantes para o Teu reino e são muito importantes para as nossas vidas também. Eu quero pedir a Tua graça, a Tua bênção sendo derramada neste momento, ó Deus, sobre cada uma das pessoas que está aqui, ó Deus,
na tua presença, que está na tua presença através da internet, aqueles que ainda vão ouvir pelo Facebook, pelo Ustream, seja lá por onde for. Eu quero declarar, Senhor, a tua unção de poder, de vida sobre essas pessoas, na mente delas, no espírito, ó Deus, para que elas aproveitem cada palavra, porque a tua palavra é rio que jorra como rios de água viva, ó Deus, e que alcança os nossos corações. Obrigado por tudo que já está acontecendo nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, e honra e glória somente para Ele. Em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, espero que Marquinhos não esteja perdido. Ele tem GPS guiado pelo Senhor? Tem, né? Gostei dessa. Eu acho que ele está para viajar amanhã, mas deve estar já voltando aí. Nós começamos, como eu disse, há um mês e pouco atrás, a falar sobre a contagem do tempo. E eu usei parte do Velho Testamento para mostrar. Eu fiz uma conta matemática aqui. Até o nosso amado irmão falou, não acredito que vai dar 93 anos. E todo o que nós aprendemos é que toda vez que o povo de Israel caía cativo na mão dos inimigos, né, principalmente na época do juízo, do livro dos Juízes, o que acontecia é que toda vez que eles eram escravos e acontecia alguma coisa, eles deixavam de buscar a Deus, aquele tempo na vida deles não era computado. E eu peguei textos do Velho Testamento e no livro de Atos, Paulo comentando os dois, e houve uma diferença de 90 e quantos anos? 93 anos, que eles se tornaram escravos durante um período de tempo, e nós vimos, através de várias situações, que aqueles anos, na mão dos midianitas, na mão dos moabitas, o tempo que eles ficam, porque a Bíblia faz um registro, é porque a gente lê a Bíblia assim muito por alto, mas ela faz um registro de nomes, de tempo, fulano nasceu tal dia, morreu tal dia, viveu... Tudo isso não é desperdiçado. A gente acha, não, isso não tem importância. Tem. É tão importante que nós vimos que o tempo que foi não contado por Deus foram de 93 anos, exatamente o que aconteceu. Daí para lá nós estamos vendo, através da Bíblia, e caímos na parábola de quê? Na parábola da vinha, tá lembrado? Que se encontra onde? Mateus o quê? Tem que saber de cor. Olha, vocês falam, tá ficando velho, não memória. Eu sei de cor as coisas que eu estou falando. Mateus capítulo 20, nós vimos na parábola da vinha, que é a parábola dos... mas eu dei um outro nome. A parábola da vinha é a mesma coisa que a parábola dos desocupados. Interessante que Jesus várias vezes perguntou para eles, por que vocês estão desocupados aqui na praça? Foi isso que ele falou? Foi. Aí ele disse, não, porque ninguém nos chamou para trabalhar. Ele disse, então vamos trabalhar na minha vinha. E ele foi chamando um por um, de manhã, de tarde, de madrugada, até que chegou no último. Nós estamos dissecando a parábola. Eu parei no versículo 2 para mostrar que a vinha fala sobre o reino milenar. Ou seja, que é também uma outra coisa que poucos cristãos conhecem essa realidade, porque nós, infelizmente, em termos de Brasil, e aqui também nos Estados Unidos, nós recebemos um evangelho que já tem anos. Eu vim de uma tradição presbiteriana, a igreja evangélica fez 150 anos no Brasil, a igreja presbiteriana. E eu não quero fazer crítica a nada, a ninguém, mas na maioria das denominações, você sabia disso, que a igreja fez 150 anos? Pois é, ela também veio. Os avós dela, os bisavós dela eram amigos dos meus avós. É incrível. A nossa ligação é antes da fundação do mundo, mas é também a coisa de 100 anos para cá. Foram colegas de seminário. Então, é uma bênção. Mas, infelizmente, não só nessas denominações, parece que eles pararam no tempo. Não tiveram novas revelações. E o que está acontecendo nesses últimos dias é que Deus está nos trazendo revelações em cima da palavra
revelações que, de uma certa maneira, é como Paulo disse. Ele disse, olha, a mim, o menor dos apóstolos, foi-me dado o ministério de trazer as coisas que estavam ocultas até antes da fundação do mundo. Então, essas coisas Deus tem compartilhado com muitas pessoas, em muitos lugares. Interessante que são em grupos bem pequenos, onde praticamente não existe nenhuma influência, vamos dizer assim, na mídia evangélica, ou seja, onde for. Mas a verdade é que as maiores revelações que o Senhor deu durante o seu ministério não foi nem para os discípulos. Lembra quando ele estava indo para um determinado lugar? Ele disse, deixa eu entrar aqui em Samaria, vamos andar. Ele foi encontrar uma mulher no poço, que não era muito bem vista, e ele disse que a maior revelação foi para ela, não foi nem para os discípulos, que o verdadeiro adoração a Deus é em espírito e verdade. Então veja, Deus sempre, ele procura, na verdade, quem está com o coração aberto. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém é melhor do que ninguém. Não existe uma igreja melhor do que a outra. Não existe um grande pastor ou um pequeno pastor, nem pobre, não existe nada disso. Existe uma coisa que se chama corpo de Cristo. E a igreja para o Senhor é algo muito gloriosa. Eu sei que para a gente, às vezes, a gente se esbarra um com os outros, mas o Senhor está caprichando a sua igreja e, como diz o Apocalipse, o Espírito Santo está andando no meio da igreja e ele mesmo está trazendo à tona as coisas que devem ser feitas e outras que têm que ser colocadas de lado. Eu terminei aqui falando da vinha e vocês lembram que o primeiro milagre que Jesus fez foi a última, eu não vou nem resumir a última aula. Eu terminei a última aula dizendo que Jesus foi para Caná da Galileia, não foi? Caná. E o outro já sabe tudo. Galileia. Isso. Esse mas isso é bom. Isso é bom. E ele foi, veja só, ele foi nessa cidade transformar água em vinho. Porque eu estou falando em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. E ele foi exatamente num lugar aonde existiam pessoas frágeis, desprezadas, gente que nem contava na sociedade na época. E como nós vimos, a palavra caná significa caniço quebrado. Ou seja, um caniço, quando está inteiro, tem uma função por algum tempo. Quando ele está quebrado, não vale nada. E Galileia significa o quê? Desprezado. Tanto que os galileus, Jesus era, né? Jesus era um desprezado. O título dele é isso. Aliás, a vida inteira ele foi desprezado. Os galileus, eu acho que, se não me engano, aquela mulher, quando Pedro Jesus estava sendo crucificado, não tinha uma empregadinha lá que chegou, ei, eu conheço aquele cara, ele é galileu. Eu disse, eu não conheço ele. Quando Pedro traiu a Jesus, ou seja, eles também eram desprezados. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte, que Jesus está buscando aqueles que são desprezados, que não tem ninguém. Aqueles que são frágeis, que foram quebrados. Aliás, ele disse que eu não vim buscar são as pessoas, né? Eu vim buscar aqueles que estão doentes. E como é difícil a gente, até como cristão, olhar e dizer, puxa, realmente, eu estou quebrado, eu sou doente, eu sou frágil. Porque no meio da igreja evangélica entrou uma mensagem que você tem que ser mais do que vencedor em tudo, você não pode ter isso, não pode ter aquilo, senão você é até relegado a quinto plano. Né? E eu vou mostrar para vocês hoje, primeiro que Deus falou, porque Ele me deu uma palavra profética, uma só. A frase eu já tinha dado, eu vou dar a frase agora, mas eu vou dar a palavra profética no final. E eu vou mostrar para vocês que ser mais do que vencedor implica ser desprezado, ser desqualificado, não ser ninguém, porque Deus busca essas pessoas. E o verdadeiro milagre do Evangelho está aí. Ok? Então, vamos lá.
Eu vou começar com a palavra profética que o Senhor me deu na noite do dia 28 de novembro de 2011. Eu terminei a aula dizendo essa palavra enquanto eu estava dormindo e ficou ali a noite inteira. Eu já comecei a repetir. Veio aquela frase, eu dormindo, até que eu consegui acordar e fui escrever aquela frase, dia 28, que dia é hoje? Eu não sei, tem já 2 semanas hoje. Hoje é dia 12. E eu anotei aquela frase, e a frase, ou seja, a palavra profética, porque a Bíblia diz, e olha, para que ninguém tenha certeza que veio de Deus, ela veio em sonhos. E aos seus amados, eu gosto de falar isso porque parece que Deus me ama. Parece não, Deus realmente nos ama. Ele o dá enquanto dorme. Não é isso que a gente já leu? Não, é palavra. É isso que as pessoas pensam. Eu não tenho nada contra as pessoas dizerem que as bênçãos de Deus são materiais, isso e aquilo. Mas eu já acreditei em muitas coisas no passado, que hoje, para mim, eu já fiz 3 upgrades, 4, 5. E eu não quero desmerecer ninguém, nem contra. Paulo diz que cada um ande conforme alcançou. Se você acha que bênção são coisas materiais, é isso, aquilo, dê glória a Deus a ele e caminhe nesse sentido. Mas, pelo menos com quase 40 anos de ministério, eu vejo hoje que as bênçãos materiais, elas não podem nem entrar em comparação com toda a sorte de bênção espiritual das regiões celestes. Essas bênçãos que vêm do terceiro céu, do trono de Deus, eu não posso nem comparar com uma casa, um apartamento, ou um casamento, ou um bom emprego. Isso é muito... não entra no páreo, como a gente diz. Mas eu sei que Deus faz isso, também Ele dá. Ok? Eu prefiro, se tivesse que escolher uma coisa ou outra, eu ficaria com essas bênçãos espirituais de Efésios. Tem 7 bênçãos espirituais ali, né? Que foram, antes da fundação do mundo, já criadas e patrocinadas pelo Senhor para que cada um de nós recebesse. Mas nessa noite do dia 28, aquilo me veio, e a frase eu vou dizer agora, como eu acho que eu já comentei na última aula, né? O Espírito Santo me disse, o reino milenar, ou seja, aquela era em que Jesus vai reinar durante 1000 anos, quando ele voltar novamente, só para explicar, talvez algumas pessoas ainda não sabem que seja o reino milenar. Quando Jesus voltar de novo na segunda vinda, ele vem pegar a sua igreja, vai arrebatar até as nuvens. Isso tudo eu gastei 2 anos usando praticamente toda a Bíblia. Haverá o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, porque vai começar pela igreja, os ímpios, os mortos, ainda vão estar lá. Ressuscitar, os vivos serão transformados, e os mortos em Cristo ressurgirão do paraíso, que não fica no céu, fica no fundo da terra. Vão ressuscitar. E é como na parábola, nas outras parábolas, cada um vai receber o seu galardão, a sua recompensa, o seu prêmio, que nada mais é reinar com Cristo durante 1000 anos aqui neste mundo, com todas as nações, somente os vencedores. Se alguém tem dúvida, talvez você esteja pegando agora, leia Lucas 19, quando o Senhor ia recompensar cada um que investiu a sua mina, estão lembrados? E a mina, ele disse, quem investiu 10 vai receber o quê? 10 cidades. 10 cidades para governar. Lógico que isso seria no milênio. Outros 5 e outros até mais. Porque aquele que não investiu a sua única mina, ele disse, tirai, né? Como é que ele falou? Ao que tem, porque até o que não tem, ele será tirado e será dado a outro. Quem tem 10 vai ficar com 11, 12, 13. Ou seja,
O reino milenar, a mensagem do reino de Deus, é uma mensagem quase que encoberta hoje na igreja. Nós conhecemos a mensagem da graça, que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele cura, Ele liberta, Ele salva e Ele faz tudo isso. Mas a mensagem do reino, e o reino começa na igreja, que é a seleção para quem vai reinar com Cristo. E faça como o Rodolfo, volta às mensagens anteriores e você vai ver que nem todo cristão será aprovado no tribunal. Aliás, se existe um tribunal, significa que alguns vão receber o quê? Uma recompensa, e os cristãos que não vão receber a recompensa têm que receber alguma coisa. O que é? Uma punição. Pegue as parábolas de Mateus e você vai ver. E o fulano foi punido, entrou lá, choro e ranger de dentes. Ou seja, é parábola do reino para a igreja. Não tem nada a ver com ímpio. Paulo, Coríntios, Paulo, fogo, ouro, prata. Exatamente. 1 Coríntios 3. Cada um tem que edificar a sua vida em cima de ouro, prata e pedra preciosa. Ou seja, da natureza de Deus, que ali a Bíblia é um livro de código. A minha vida tem que ser investida no ouro, que é a natureza de Deus, na prata, que é a redenção de Jesus, e nas pedras preciosas, que são os dons do Espírito Santo. Investir nisso. Não é em doutrina. Vou dizer uma coisa muito séria. A Bíblia não é um livro de métodos e nem de doutrinas. A Bíblia é apenas um livro de vida. A vida de Deus que foi dispensada para os filhos dos cristãos, e nós temos que crescer e amadurecer. Qualquer coisa fora disso já começa a entrar em coisas erradas. E quando chegar no final, chega absurdo de perder a salvação, isso, tudo aquilo. Mas a frase que Deus deu é que o reino milenar é para os que se tornam... Eu sei que muita pessoa vai dizer, peraí, me explica isso. Desprezíveis. Desprezíveis. E para aqueles que foram desprezados. Eu detesto frases de efeito. Mas quando o Espírito Santo usa, eu aceito. Porque tem muita frase de efeito que os cristãos, por exemplo, Deus é brasileiro. Já ouviu essa frase? Deus é brasileiro? E eles dizem Deus é brasileiro porque tem samba, cachaça, carnaval, tem não sei o quê, futebol. Deus é brasileiro. Mas é um absurdo. É uma frase de efeito como tem outras. Mas quando Deus me deu, e eu acordei, eu disse, o que é isso? E eu não foi nem a primeira nem a segunda. Esse ano Deus já nos deu mais de 50 palavras proféticas, e todas elas com base na Bíblia. Eu guardei aquilo e na primeira oportunidade que eu tive, eu não sei que dia foi isso, geralmente no sábado que eu tenho mais tempo, eu disse, eu preciso de uma confirmação na Bíblia. Fui orar a Deus, porque eu não posso fazer isso pela minha mente natural. E em espírito, Deus começou a me dar os textos. Eu disse, já sei. E depois eu vou lá e procuro. Vou dizer uma coisa para vocês. Eram textos que eu conhecia por alto algumas coisas. Mas quando eu fui ler e comecei a digitar o texto, porque tudo isso está anotado em apostila, quem quiser vai receber por pendrive ou por apostila. Né? Entendeu? Está escrito, registrado, e eu ponho o meu na frente, porque a Bíblia diz que se a gente fala em nome do Senhor e ele não falou, eu serei o primeiro a receber. Eu tenho certeza no meu espírito que essa palavra foi de Deus, veio de Deus, e a prova que foi é que ela vai ser confirmada. Entendeu? Então você que está ouvindo, saiba que Deus vai provar e confirmar a sua palavra. Então veja, aí eu disse, eu tenho que pegar os textos. Então eu comecei com papel em branco na frente, porque às vezes não dá nem no computador. Eu li o computador. E Deus começou a me dizer o que é uma pessoa desprezada.
Porque aparentemente, não, eu estou fora dessa. Deus não falou isso, foi o diabo. O reino de Deus é para os desprezíveis, para os desprezados. O reino como prêmio milenar. Reinar com Cristo. Porque muitos que se acham vão estar fora do reino. Glória a Deus que depois de 1000 anos todo mundo vai para o céu. Porque para ir para o céu, você não tem que fazer nada. Basta crer hoje em Jesus. Hoje entrou salvação na tua vida, você vai reinar eternamente com o Senhor. Mas entre a eternidade no futuro, existe o quê? 1000 anos. Estão prestes a acontecer. Basta Jesus voltar. Uma pessoa desprezível, eu comecei, olha, antes de pegar os textos, guarda bem a sequência, isso é muito importante. É aquela pessoa que sofre por dar mais importância a Deus e ao seu reino do que a sua própria vida. Só por essa definição já são poucas pessoas. Eu prefiro sofrer hoje na minha vida, não tendo coisas, não fazendo, não. E o Espírito Santo vai dizer a cada um o que você tem que abrir mão por causa dele, por causa do reino de Deus, por causa do reino milenar, por causa da igreja. Porque o reino de Deus, ela começa na igreja. Ele começa na igreja. Então, uma pessoa desprezível, ela está mais focada na sua vida. E poucos cristãos vão entender isso. Talvez no final vão dizer, agora eu entendo o que é. Você quer ver? A segunda coisa que Deus me deu, eu disse, uma pessoa desprezível é aquela que não se vangloria na presença de Deus e nem na presença dos homens. Não são frases de efeito minha. Eu disse, que? Uma pessoa desprezível, ela não se vangloria, ela não se ufana, ela não se ensoberdece. Ou seja, ela não é vaidosa, ela não é orgulhosa diante de Deus e nem diante dos homens. Eu sei que muitos cristãos acham muito fácil, e talvez seja mais fácil a gente não ser orgulhoso e vaidoso diante de Deus. Porque é muita cara de pau alguém se orgulhar diante do Senhor, mas mesmo assim tem pessoas. Tem ou não tem? Tem. Não deveria ser pessoas salvas, cristãs, ok? Por isso que Deus está dizendo isso. E ele chega e diz, essa pessoa que não se vangloria, eu começando a notar, até aí não tinha texto nenhum para provar essa verdade. Não é que eu queira provar, mas para justificar. Toda palavra profética que Deus nos deu, eu gastei mais, na última foram 14 ou 15, eu gastei mais explicando sobre os textos bíblicos para justificar, inclusive com as palavras. Então, por isso que eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando, e Deus está querendo colocar isso também no seu espírito. Finalmente, a terceira frase inspirada por Deus, acordado, é que uma pessoa desprezível é aquela que sabe se humilhar diante de Deus e também diante dos homens. Eu já vi que tem um texto na Bíblia que diz que quem se humilhar será exaltado. Mas a gente conhece isso como o quinto evangelho, né? Ou seja, o quinto evangelho, para quem não sabe, tem os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O quinto evangelho é o evangelho feito pelos evangélicos que tiram o que lhe interessa dos 4 evangelhos e formam um evangelho que é o quinto. É só aquelas frases ou aquelas promessas e ele sabe, é aquele que você grifa na Bíblia em highlight amarelo e quando você abre, você já vai direto nele, você nunca lê os outros. A carne é fraca, por exemplo. Hein? A carne é fraca. Exatamente, aquelas para justificar até as nossas bênçãos ou ausência de bênçãos, para justificar tudo.
Eu não preciso provar a sua malandragem nem a minha, porque não é por aí, ok? Então, saber se humilhar diante de Deus e diante dos homens, dentro disso, me veio um texto na Bíblia. E o primeiro texto que me veio foi quando Davi, quando Davi se tornou rei em Israel, e a primeira coisa que ele fez, mandou saber onde está a arca. Porque a arca tinha ficado na casa do tal do Obed, camarada lá, o povo de Israel estava nem aí para Deus. Porque a arca da aliança, a arca que estava no tabernáculo de Moisés, era o símbolo da presença de Deus naquela época. Davi ia reinar e disse, eu não vou reinar se eu não tiver a presença do Senhor comigo. A arca estava há anos na casa de um cidadão. Tinha rolado para lá e Israel continuava sacrificando. Ou seja, aquele tempo nunca foi contado. Porque quando Deus não está presente, quando você não e eu não estamos no espírito, estamos na carne, Deus não conta isso. Não, eu tenho 40 anos de crente, então o ladrão na cruz teve um dia. Mas Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. E tem muito cristão que tem 40 anos de crente, mas o tempo que foi contado na vida dele não chegou nem a 2 meses. Vai rindo que... Vamos rindo agora para não chorar no final, porque até o fim da série você vai ver, uau. Eu vou contar. Todo mundo fala de Abraão como pai da fé, um homem maravilhoso. Abraão era o maior mau-caratista. Ele ser o pai da fé, ele fez coisas que... Ele fingiu que a mulher dele era irmã dele para não morrer. Que marca horrível no caráter dele. Faraó lá. Ele fez coisas... Deus mandou ele sair, levou a família inteira. Ele era um cara zero à esquerda. Mas ele foi o pai da fé porque, veja, não é o que eu sou e o que você é na carne, mas é o que Deus faz quando ele muda a nossa natureza. Isso é que conta. Isso é que conta. Então, os nossos grandes heróis, nós só olhamos um lado, mas não vemos que a vida deles foi... Aliás, o próprio Davi... Bom, deixa para lá. Eu vou ler agora o texto, eu quero que você preste atenção, senão você vai ficar lendo aí. E depois eu dou o texto, ok? Então o Senhor me deu esse texto, eu comecei a ler. Aonde? Pois é, eu não vou dar agora, senão você vai ler aí e vai ficar adiantando. Eu sei que eu já fiz isso e você vai deixar de perder. Eu vou dar o texto para vocês. A Bíblia da Mulher tem mais explicação, né? Não, tem mais, pode deixar. É verdade. Essa Bíblia da mulher eu vou te contar. Tá Que certo. origem Foi por aí. Por isso que tudo aí começou errado. Bom, eu sempre tenho resposta para tudo, mas vamos lá. Não, é a Olha Bíblia o da texto na Escritura. Bíblia, está lá em Samuel, ok? Eu vou dar daqui a pouco. Tá bom. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Olha, ler a Bíblia é primeiro você imaginar o cara lá, não fica pensando em Davi, não. Ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Que estola sacerdotal de linho é essa? Hein? Talite. Puxa, alguém aprendeu a aula de 3, 4 semanas atrás. Aquele talite, né? Que representava o quê? Você tem que entender isso, sabe por quê? Senão você não vai entender aonde eu vou querer chegar aqui e o texto diz. É difícil entender a Bíblia sem entender o que está escrito antes, depois e durante. Por isso que a gente interpreta muita coisa errada. Ele dançava com aquele talite, a estola sacerdotal, que era símbolo de quê? Que até hoje existe. Quando você vê um judeu aqui em Boca Raton, com aquele talite, ou na sinagoga, seja lá onde for, era um símbolo da autoridade e do poder de Deus que está sobre aquela pessoa. Era, nosso rabino aqui sabe, era usado para fazer o quê? As orações na sinagoga. Não é isso? Aquele talite mostrava que aquela pessoa que usava aquilo, ela era submissa a Deus. Ó, lá vai um homem submisso a Deus. Pelo fato dele ter aquela indumentária, esse homem crê
que o talit ele tinha vários fios, estão lembrados? Com quantos nós? Não? 43. 613. Ah, Mas exatamente, o talit significa então que aquela pessoa era uma pessoa que seguia os mandamentos da lei, que eram 613. Então, nós interpretamos a Bíblia sem entender o que aquilo significava. A mulher com hemorragia tocou no talit exatamente naquela cor real, porque quem usava isso era rei. Era o azul, que era o símbolo do céu, da glória de Deus, da realeza. Ela tocou ali, Jesus disse, alguém tocou em mim. E a gente leu o texto, estava todo mundo empurrando Jesus. Pedro falou, mestre, está delirando, está lelé. Todo mundo empurrando aqui, alguém tocou nele. Só que Jesus falou, saiu virtude de mim. Alguém tocou na glória de Deus e a mulher tão humilde, tão desprezível que ela era, porque eu não sei que tipo de hemorragia, se era sangramento por baixo, sei lá, por onde for, mas era uma mulher que e ela foi tocar no talit, na autoridade de Jesus, disse, e ela na mesma hora humildemente falou, Senhor, fui eu, desculpa qualquer coisa e tal. Jesus disse, essa que eu quero. Davi dançava com o talit, ele era o símbolo de alguém que guardava os mandamentos. Era alguém que diz que a estola sacerdotal dele era de quê? Você não leu, mas eu estou lendo. Linho puro. Vai no Apocalipse, veja em toda a Bíblia que os sacerdotes tinham que usar de linho. Você já viu linho? É uma roupa bem furadinha para não suar. Símbolo de que você não pode fazer esforço. Se fosse um casacão aqui e tal. O que significa linho? São os atos de justiça dos santos. Ou seja, aos olhos de Deus, quem vestia aquela roupa era uma pessoa justificada diante de Deus. Mas o que é justificada? Se você faça um questionário na igreja, o que significa justificado? Você vai ter 99% das respostas fora do que a Bíblia diz o que é. Leonardo falou, justificado significa considerado sem culpa diante de Deus. Ou seja, Davi estava ali com a estola sacerdotal, cumprindo os mandamentos, seguindo a lei, sendo um homem diante de Deus, humilde, justificado sem culpa, profeticamente. Porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas no Velho Testamento, todos os sinais, símbolos, roupas, nome de cidades, nome de pessoas, elas são símbolos que, se você montar esse quebra-cabeça, você vai dizer, uau, aqui está o sacrifício de Jesus. Aqui está isso. O pão que tinha na consagração eram 2. Cada pão significava alguma coisa. Então nós lemos o Velho Testamento sem entender. Eu não posso jogar fora o Velho Testamento. Eu não sigo a lei do Velho Testamento. Mas eu tenho que cumprir a lei, que é a lei do Espírito da vida, que é Jesus dentro de mim. Davi dançava com essa estola sacerdotal. Tudo bem. Assim, diz o versículo seguinte, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Imagina ele dançando lá, e o povo todinho do lado dele, ele com a estola sacerdotal fazendo tudo isso. Aparentemente, parece o que isso tem a ver? Quantas coisas já tem a ver? Muito bem. Cena seguinte, versículo seguinte. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, em Jerusalém, ok? Mical. Quando Deus me deu essa palavra, eu disse,
Mical, ela tinha a Bíblia da mulher, vou te explicar por quê. Mical, já ouviu falar nessa senhorina? Filha de Saul. Filha, diz aqui, Mical, vírgula, filha de Saul, aquele Saulzinho que começou muito bem, né? Ele era tão humilde, ele era humilde. Estava lá nas bagagens escondido, não queria nem ser o rei de Israel. O importante é a gente começar humilde, continuar humilde e terminar humilde. Porque o reino de Deus é para os desprezados, os humildes e tudo mais. E é um prêmio, e depende de mim, depende de você. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo porque eu quero pregar sobre o reino, e outros vão ser qualificados, e eu posso ser desqualificado. Eu posso não reinar com Cristo 1000 anos. Não tem nada a ver com perder a salvação. Por isso eu esmurro o meu corpo, eu faço isso e isso. E no final ele disse, não, agora a coroa da glória já está... Os crentes pensam que o céu vai ter uma coroa de ouro, quando chegar lá Pedro, ou sei lá quem for, anjo, ou Jesus, vai botar uma coroa nele e vem. Não, coroa é símbolo de reinar. Eu não preciso, ninguém vai usar coroa no céu. Porque quem reina no céu é o Senhor. Coroa é símbolo de reinar aqui na terra. É um símbolo. Não, agora eu vou ter minha coroa. Eu já vi irmãs que viram pulindo a coroa. Tudo bem, eu não quero... Deixa ver polir a coroa. No dia, depois a gente vai ver. Deixa, eu já vi uma professora irmã, eu estou vendo. Na época da Nova Vida, tem coisas tremendas. Mas deixa essa época para lá, que nós estamos na nova da última aliança. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Que cena é? Peraí. Para começar, deixa eu dizer o seguinte. O rei Davi era a mulher dele. Uma das, pois é. Ainda bem que tinha vários, para escolher qual era melhor ou não. Porque, mas tudo bem, isso é outra coisa também. Deixa eu falar. Às vezes eu penso algo assim, meu... Não viaja, não. Não vou viajar, não. Então, ela olhou, por que ela não estava lá junto com o povo? Veja só. Desfrutando a arca, a presença de Deus. Ele ia começar a reinar. Ela vendo na janela, lá vem. Que bobagem desse meu. Dançando diante do povo. E Davi numa alegria tremenda. Isso é diálogo bíblico. Tem 500 mensagens aqui, mas eu tenho que chegar lá. E desprezou no seu coração e disse, que bobagem. Continua o texto. Introduziram a arca do Senhor e puseram, e ela na janela. Igual aquela, na janela, como é que diz? A mulher que ficava na janela vendo. É igual no interior, fica vendo a janela, fofoca todo mundo passando. Em vez de você estar lá fazendo alguma coisa, fica só olhando. Passou lá dentro. E agora ele introduziu a arca na tenda que Davi armou. Ou seja, Davi, ele estava inaugurando uma nova fase. Antes a arca era só, dentro do tempo tinha que passar, sacrificar, queimar incenso, até chegar lá. Davi disse, para mim Deus é para o povo inteiro. Abriu uma tenda aberta, todo mundo podia olhar a arca, ter acesso à presença de Deus. E Deus gostou disso. Essa foi uma das razões, entre outras, que fez dele um homem segundo o coração de Deus. Eu posso profetizar agora e dizer que quem vai reinar no milênio com Cristo tem que ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E o que eu estou mostrando para vocês é que ser um homem segundo o coração de Deus significa ser desprezado. Querer ser. Eu vou chegar lá. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. E este, ou seja, Davi, trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Mical lá, continua olhando, ok? Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, olha a palavra, abençoou
Como é que é no hebraico? Sabe? Harut? Barak. Barak. Abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje em dia, pastor, me abençoe. Abençoe, irmão. É uma coisa assim. Não, Davi estava saltando de alegria, a presença de Deus estava ali, saltando de alegria, ofereceu sacrifícios, e o povo estava todo ali, e diz que ele, Davi, abençoou o povo. Ou seja, a palavra, essa bênção dispensou o poder e autoridade de Deus sobre o povo. A gente acha que bênção, me abençoa aí para eu passar no concurso, para eu casar, me abençoa por isso aqui. Tudo bem. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, o que ele fez. Ele abençoou o povo e a toda a multidão de Israel. Tanto homens como mulheres. Ele já fez uma coisa que não era muito comum em Israel. Que a mulher não contava. Zero à esquerda. Homem é que contava. Mulher já não era nada. Mulher estéril, nada menos ainda. Já era desprezada. Já era desprezada. Então já estava bem. Mas Davi, desprezada com Bíblia da mulher, não é nada. E Davi abençoou tanto homens como mulheres. Olha só, ele quase que inventou regras. Inventou não, ele tinha o coração de Deus. Eu disse ainda há pouco que a Bíblia não é um livro de regras nem de fórmulas. Não tem uma regra bíblica, tem uma fórmula. Esquece isso. Essas regras são mais da mente de falsos teólogos e pastores do que qualquer... A Bíblia não é. A Bíblia é uma história de amor entre Deus e a quem ele escolheu para viver eternamente com ele. A Bíblia é vida, é relacionamento. Não tem uma regra aqui. Eu vou dar uma regra de Deus. Quando vem com isso, já me dá coceira. Mas aí veio lá ele dançando e ele abençoou o povo e a toda a multidão. Como ele abençoou? Tem uma vírgula que diz assim: a cada um. Sabe o que ele deu? Antes da carne. Um bolo de pão. Por que ele deu o bolo? Por que ele não deu dinheiro, não deu alguma coisa? Ele pegou um bolo de pão. Essa festa deve ter demorado a manhã inteira, a tarde inteira. Ele deu um pão de bolo para você, um para cada um. Profeticamente, Davi abençoou o povo com o quê? Quem é o pão que desceu do céu? Com Jesus. Olha o que Mical estava perdendo. A bênção do Jesus profético que estava naquele pão. Porque quando Israel estava com sede no deserto e bateu na rocha que não saiu água, Paulo diz lá em Romanos que todos beberam de uma fonte e aquela fonte era Jesus, não representava. Jesus estava ali literalmente. Jesus estava ali naquela festa e abençoou cada um com a presença viva. Ou seja, eles receberam ali Jesus como Salvador. E um bom pedaço de carne. Depois do pão com carne. Por que não foi frango, não foi alguma outra? Por quê? Porque Jesus, lembra quando ele falou? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai ter mais vida. Por que eles já tinham o pão, que era Jesus como Salvador, mas a carne é uma comida mais profunda. É uma experiência maior com o Senhor. Além do pão e da carne, diz aqui, Davi deu para cada um, adivinha? Passas. Que é o quê? Símbolo do vinho. Ou seja, ele deu a bênção do reino milenar. Ou seja, eles tiveram Jesus como Salvador, uma vida mais profunda com o Senhor e a vida do reino. Estava tudo profeticamente aqui. Quando eu comecei a escrever isso, eu disse, peraí, eu quero chegar lá no desprezível. Pela primeira vez eu vi isso. Por isso que
Por isso que eu gasto 7, 8, 10 horas para preparar uma aula como essa. E tem neguinho que ainda está aí. Bom, deixa eu... Vamos lá. Ponto. A uva foi espremida. A passa é uva espremida, não é isso? Para entrar no reino milenar tem que ser o quê? Esmagar. É por esforço. É por violência. Não é isso? Ponto. Então se retirou todo o povo e cada um foi para sua casa. Beleza, lá vai Davi, abençoou o povo, todo mundo já tinha Jesus, a vida, o reino, uma festa, a presença de Deus estava ali, foi ele para casa. Então, e lá veio, tá a Mical lá, esqueceu dela? Na janela. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Ou seja, ele devia estar com pão, carne e passa para abençoar também da casa dele, que não foram. Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com ele e lhe disse, ela nem esperou ele chegar, ele disse, tu imagina o que ela pode ter dito para ele? Que esculachou. Que bela! Olha a frase que está na Bíblia. Isso aqui não é linguagem, é a frase que está na Bíblia. O Davi chegando para abençoar ela, Mical, meu amor. Né? Com música, tinha até música lá. Ela, Mical, meu amor. Ela. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo, sem acanhamento, sem vergonha, se descobre como qualquer vadio. Caraca, se a minha mulher falasse isso, é porque Davi estava no espírito. Isso é Bíblia, gente. Olha, vou abençoar Mical, foi uma bênção lá, o pão, a carne, o povo, uma alegria, passa. Que dela, você parece um vadio, que eu vi tudo aqui da janela. Você pulando lá nu, com aquela cuecão. Você parecia um vadio que tem aí nas ruas de Jerusalém. O rei, que... O homem estava no espírito. Mas ele no espírito falou, sabe qual... O que você acha que ele ia falar para ela? Não, ele estava mesmo no espírito. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai. Cara, eu gostei disso aqui. Não, mas ele não falou isso. Você me escolheu. Não. Porque Davi estava na bênção do pão, da carne e da pasta. Ele disse, olha, Mical, querido, o Senhor me escolheu e não escolheu teu pai. E toda a sua casa, mandando-me que eu fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor, tem me alegrado. Agora a frase. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Eu falei, como é que tinha essa frase aqui? Eu nunca tinha visto. Eu já tinha estudado essa passagem. Eu já li tantas coisas, mas tem horas que Deus mostra. A gente, olha como eu vejo, eu olho você todo mundo desfocado. Eu preciso usar óculos para ler. Nós lemos a Bíblia com desfocado. Se o Espírito Santo não botar a lente certa, você nunca vai ver nada. Davi disse, eu quero me ser mais desprezível diante do meu Deus. E Deus se alegrou. Ele diz, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. E só para encerrar o papo, Mical, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Ponto. Termina o texto. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que isso representa?
Mical não recebeu a bênção do pão. Ela nem quis ouvir. Ela desprezou Jesus como pão da vida. Ela desprezou a carne, uma vida mais profunda. Ela nem quis saber da bênção da passa, ou seja, o símbolo da vinha espremida. Conclusão, ela se tornou estéril. Essa palavra é para cristão. Porque Deus não vai dar passa, vinho e coisa. É para o povo de Deus. Era para Israel. Eu me tornarei desprezível. Ou seja, diante de Deus, se você tiver uma comunhão, um amor com o Senhor, eu sei que muitas pessoas vão dizer, é como Mical. Cuidado com o espírito de Mical. Oi? Não sei o que significa Mical, mas é uma boa. Eu que gosto de pesquisar o nome. Hein? Aquela que pagou mico. Se não tem coisa, em carioca bem, é mesmo. Micão. Você sabe uma coisa? O que está em jogo é o reino de Deus e a nossa vida. Vamos nos preocupar menos em vanglórias, em isso e aquilo, porque o que está em jogo é o reino milenar. Sua salvação está garantidíssima. O céu e a eternidade está. Mas o período do reino será só para os vencedores. E os vencedores são os desprezíveis. São os que se humilham diante do Senhor e diante dos homens. Vou lhe dar o segundo texto. Esse texto está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 a 23. 2 Samuel, capítulo 6, de 14 a 23. Eu fiquei pensando nisso. Paulo era um cara que também passou por isso. E eu cheguei a descobrir aqui um texto, mas foi muito rápido, porque quando Deus quer mostrar, ele mostra. E ele usou a mesma palavra. Eu disse, uau! Você sabe, cada vez que eu leio a Bíblia e Deus mostra alguma coisa, eu tenho que me dizer como eu sou cego, como eu não conheço essa palavra. Eu sou pastor, eu já li tantas coisas. Como é que Deus só faz a gente ver as coisas na hora certa? Mas vocês estão vendo isso com um terço da minha idade. Então aproveite isso, transforme isso, e você vai verdadeiramente reinar em vida, porque eu estou começando a reinar em vida. Palavras do apóstolo Paulo. Também não vou dizer onde está, porque eu quero ir devagar por vagar. Ele escreveu isso para a igreja dos Coríntios. Os corintianos. Então está em Coríntios. Está em Coríntios, óbvio. Os caras eram cheios da bola. Era a igreja que tinha todos os... Olha, eles se achavam espiritualmente. Você vê que lá, Coríntios 12, cura, tem mais de 30 coisas lá miraculosas. Eles eram o dono da bola. Paulo teve que falar sobre o amor no meio, entre um e outro, para compensar a coisa, mas os caras não estavam nem aí. Então Paulo escreveu para essa igreja. Parece que é o mesmo problema que as igrejas hoje têm, era o que tinha na época de Paulo de Corinto. Ele diz assim, assim pois, foi o outro texto, importa que os homens nos considerem, ou seja, o contexto diz, nós, apóstolos. Então agora atenção, essa é uma palavra para quem são apóstolos. E eu quero dizer o seguinte, que apóstolo é qualquer pessoa que foi enviada por Deus para fazer alguma obra. A igreja não tem um apóstolo. Apóstolos são todos, tem membros na igreja, homens, mulheres, senhoras, velhas, que têm um ministério, que são enviados. A palavra apóstolo significa isso, enviado, nada mais. Nós supervalorizamos títulos e não conhecemos a função do que o título é, na prática. Hoje todo mundo quer título. Eu sou apóstolo. O cara enche a boca, mas vai vomitar. Eu sou apóstolo. Eu sou
Eu sou pastor. Você vai ver quem foi o maior apóstolo. Depois dele. Paulo. Tu vai ver o que esse camarada diz que é apostolado. E depois. Vamos lá. Você vê se é mais importante o título ou a função. Para Deus é a função. E quem quer ser apóstolo, se segura, moleque. Porque tu vai ver o que é bom para tosse. Assim, pois, importa que os homens nos considerem, nós apóstolos, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Apóstolo hoje é um cara que evangelizou muito, tem muita gente, muitos pastores, então ele é o pastor dos pastores, porque ele é o evangelista. Apóstolo não é evangelista. Ele tem, a palavra é despenseiro. Você sabe de onde vem essa palavra, despenseiro? Não. Despensaeiro. Você sabe o que é uma despensa? Onde se guarda mantimento. Na minha época, a gente mora. Na minha época, vai lá na despensa e pega a comida. É isso aqui, ó. Como é que é em inglês aqui? Pantry. Um pantry. Ou seja, você compra arroz, feijão e tal, tem toda a comida, você guarda. Hein? Minha casa é o armáriozinho em cima da... É o armáriozinho que tá tudo ali, exatamente. É uma porta lá da pia. Você quer ver uma coisa? Você vai saber agora. Você vai saber. Máquina do tempo. Lembra da Índia? A novela da Índia? Lembra? Não lembro, graças a Deus. Eu não assisto novela. Pois é, não lembra? Sabe? Porque me forçaram. Na época, né, tinha uma briga, aquelas indianas, lembra aquelas duas? Não. Era a nora e a sogra. A briga, a novela inteira, ela tinha uma chave que ela guardava. Exatamente, a caminho das Índias. Ela tinha uma chave da despensa, então a dona era fechado, ninguém podia. A dona da casa às vezes dava para uma, elas brigavam pela chave da despensa. Novela é cultura. Novela é cultura espiritual, amém. Paulo disse, ele usou isso porque tinha alguém responsável pela despensa que era fechado. Ele disse, nós apóstolos somos responsáveis pela comida espiritual, pelos mistérios de Deus. Pergunte aos apóstolos se eles creem no reino milenar, se eles sabem que isso é isso, aquilo. Não sei nada disso. Eu tenho. Por isso que eu digo, nós temos título, mas não sabemos a função. É tão mistério para eles, né? Então eles não... E ele diz aqui, somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Ponto. Ora, além disso, ou seja, de sermos ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, agora Paulo continua no versículo 20. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Ninguém está falando isso, você vai entender mais adiante. Ou seja, estou pouco me ligando se alguém me julga. Até por tribunal humano, até por vocês, porque o problema aqui era com os corintianos. Tinha que ser corintiano. Ganharam só, bom, sei lá, isso é bobagem, eu detesto futebol, não é minha praia. Olha o que parece que Paulo muda a coisa, mas ele não muda. Olha, a mim pouco se me dá. Até que venha... Desculpa. Pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Calma, você ainda vai entender por que ele está falando isso. Todavia, a mim, portanto, nada julgueis antes do tempo. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então
Parece que ele está falando de apóstolos, né? De irmãos e tal, concorrência na igreja. É isso que ele está falando. Ele disse, não julga a mim, eu não me julgo. Vamos deixar que o Senhor nos julgue. Ponto e vírgula. Julgamento? Lógico. Ele sabia disso. Aí tem um ponto e vírgula, ele diz assim. E então, quando ele descobriu os desígnios do coração de cada um, isso é que é bom. Deus sabe quem é o verdadeiro apóstolo, quem é o falso, quem é o fake, quem é o não sei o quê. Ele sabe tudo que está no meu e no seu coração. Graças a Deus. E ele vai nos julgar de acordo com aquilo que está no meu e no seu coração. E então, eu botei em letras garrafais, cada um receberá o seu louvor, ou seja, o seu galardão, ou a sua recompensa no tribunal de Cristo. É isso que ele está falando no contexto. Reinar ou não reinar no milênio. Isso da parte de Deus. Aí ele explica agora na carta. Ele escreveu a carta, ele falava assim, e ele explicava por que ele estava falando isso. Ó corintianos, estas coisas, irmãos, então é para irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Quem é Apolo? Então tem que parar um pouquinho para explicar quem é. Sabe quem era Apolo? Se todo mundo souber, eu não preciso gastar tempo. Não. Hein? Não, esse Apolo aqui era o outro. Era um apóstolo também? Era um apóstolo que ele era muito bom na lei, nos rituais judaicos. Só que esse camarada, você tem que ver a história, esse camarada, um dia, ele conhecia tudo da lei, mas não conhecia nada sobre Jesus, nada da aplicação. Tanto que um dia, aliás, tem duas situações. Lembra de Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo, que faziam talites com ele, não tenda. O neguinho ainda pensa que Paulo construía tenda para ficar. Ele construía talites junto com esses irmãos, que enquanto eles faziam os talites, Paulo falava dos mistérios do reino para eles. Esse casal era tão cópia de Paulo, dos mistérios de Deus, sabia tudo, eles sabiam tudo da economia de Deus. Então, um dia, Paulo passou lá pela igreja de Éfeso e tal, e ele começou a pregar lá aquelas coisas de lei, tudo muito maravilha, mas ninguém entendia nada da aplicação. E Priscila e Áquila falou, poxa, coitado, o cara tá voando. Chamaram ele à parte e explicaram que aquilo que ele falava referia-se aos mistérios de Deus. Olha só que sabedoria, eles não repreenderam o cara na frente. Aliás, se você for em Atos também, esse Apolo só conhecia o batismo de João. E chegou um dia lá, Paulo chegou na igreja de Éfeso, começou a pregar e se disse... Enfim, eu não vou... Eu estou olhando o relógio aqui, eu tenho que chegar no final, gente, espera aí. Ou seja, Paulo, a igreja de Corinto estava assim, a maioria gostava de Paulo, a maioria gostava de Apolo, e Paulo não era nada. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Pedro? Paulo disse, nada, ninguém é nada. Estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Eu vou ter que pular. Olha o versículo 9 a versículo 13. Porque a mim, Paulo disse, me parece, que Deus pôs a nós, os apóstolos, em que lugar? Em último lugar, diz Paulo. Como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Vocês estão dizendo que Apolo é melhor, eu sou nada, ou outro, isso, aquilo. Querem saber uma coisa?
Deus colocou nós, os apóstolos, em último lugar, como se nós fôssemos assassinos e condenados, nos tornando espetáculos. Ele usou um exemplo para entender isso. Você tem que... Por que Paulo usou isso? Eu não sei, passa. Vamos lá para... Você tem que entender toda a Bíblia. Dissecar. Senão você não vai entender o que Deus quer falar. Na época de Paulo, tinha aquelas... Ritual de condenação? Não, para entretenimento do povo, não tinha naquela época, não tinha American Idol, tinha nada dessas coisas, essas bobagens que tem hoje. Filme e tal. Então eles iam... Não tinha nem novela. Eles iam por aqueles anfiteatros e os cristãos eram jogados ali, né, para divertir o povo com as feras, brigas. O UFC, exatamente. Hoje é o UFC, só que hoje o nego ganha milhões de dólares para brigar com outro. Naquela época o cara pagava com a vida dele. Então, naquele anfiteatro, eles lutavam contra as feras. Paulo falou isso porque ele disse, lembra? Os assassinos se tornam espetáculos, né? Ele estava fazendo uma comparação, porque os assassinos eram os últimos a entrar, né? Porque o cara já estava marcado mesmo para morrer, e as feras vinham e comiam os caras. Ele disse, vocês querem saber? Nós, os apóstolos, somos como esses assassinos marcados para morrer, somos espetáculos. Ele estava comparando Apolo e todos os outros como criminosos condenados à morte perante o mundo e perante a igreja. Você quer ser apóstolo? O cara quer honra. Veja e tal, isso aqui. Você quer ser apóstolo? Então você vai ser condenado. Se você desenvolver o seu ministério apostólico, tu vai ver o que é bom para todos. Mas hoje é diferente. Tem que trocar o carro, porque sabe, o apóstolo. O cara não pode andar no outro carro, porque o apóstolo, ele tem que ser criminoso. Desculpa, eu berrei aqui, eu ia. Eles eram espetáculos para entretenimento. Aí ele continua dizendo, no versículo 10, eu estou lendo o texto. Agora ele aplica, ele dizendo, olha, corintianos, nós somos loucos, apóstolos, por causa de Cristo. E vocês, corintianos, vocês são sábios. Eu dou toda a sabedoria, eu passo por isso e aquilo. Vocês ficam reinando, são sábios. É isso mesmo. Pisa em cima da gente, nós temos que receber as revelações e sofrer, não isso e aquilo. E vocês são sábios. Vocês que vão reinar. Mas essa é a função do apóstolo. Ele diz, nós apóstolos somos fracos. Quer ser apóstolo, tem que ser fraco. E vocês são nobres. Nós, os ministros, os apóstolos, sabe qual é a palavra que ele usa agora? Qual é? Desprezíveis. Quando eu li isso, eu falei, não acredito. Nós somos desprezíveis. Ponto. Até a presente hora, sofremos fome, sofremos sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora temos considerado a ser lixos do mundo e escória de todos. Qualificações para quem quer ser apóstolo. Por isso que eu digo, quem não passa por estas situações desprezíveis, não está qualificado. Mas o cara tem um título. Tudo bem. Eu não quero julgar ninguém. Eu quero pedir, Jesus, tem misericórdia. O cara, até ele merece o título. Mas faz ele agora passar por essas qualificações. Porque quem falou isso foi o homem que tinha o ministério apostólico dos maiores.
Isso está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 6, depois versículos de 9 a 13. Por último, é só para dar mais um texto, mas a Bíblia deve falar muito mais de desprezível, desprezar. Se você ler outras coisas, eu vou botar 3 para não cansar, porque ainda tem uma palavra profética. Isso aqui foi preparado sábado retrasado, ok? Hoje eu não preparei nada. Mas depois eu vou dizer o que aconteceu. Deixa eu ler só o último texto. Me dá mais um pouquinho. 1 Coríntios. Não. Foi um pouquinho mais antes disso. Ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Isso é uma verdade. O povo de Deus geralmente, né, são pessoas... Meio burra. São pessoas não qualificadas em termos humanos, não é verdade? Não são muitos de nobres de nascimento. Não são. Paulo está falando da vocação dos santos. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ponto. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aqui, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém guarde isso. Se vanglorie, isto é, não seja vaidoso nem orgulhoso, na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 26, 27, 28. Paulo está dizendo, olha, ninguém pode se vangloriar na presença de Deus. Deus escolheu nós, os fracos. Ele agora está falando para os irmãos. Porque na igreja tem apóstolos, pessoas que têm um chamamento e que são quase que brecadas pelo pastor ou pelo líder. Não pode, não, tem que ficar aqui. De repente, tem um dízimo bom, né? Não sei. Eu penso. Não, fica aí, o irmão quer sair, quer fazer. Não, pastor, eu tenho dinheiro, eu quero... Não, irmão, eu conheço 1000 histórias assim. E o cara é um apóstolo. E eu vou dizer uma coisa. Ordenação de pastor, de mestre, de evangelista, depende de quem? Deus. Não. Depende do presbitério local. Quem chama e quem ordena apóstolo e profeta é Deus direto. Mas pouca gente sabe disso. Não, vamos ordenar aqui um apóstolo. Homem ordenar, apóstolo só Deus. Ninguém chama, eu gostaria de profetizar lá, o pastor profetiza. Não há escola, não há seminário, não há nada. Você pode conhecer todos, nada. E Deus chama os improváveis, os profetas da Bíblia. Tinha um profeta na Bíblia. Os profetas verdadeiros da Bíblia não frequentavam as escolas de profetas. E a escola de profetas de Israel só tinha zero à esquerda. Começavam bem, mas é igual o outro Eli lá, começou bem, profeta, né? O cara era muito bom. Ele era muito bom até um certo tempo, que nem cuidar dos filhos, ele cuidava. Os 2 filhos ficavam na porta do tabernáculo do templo, fazendo o quê? Bobagem, não vou dizer o que era. Mas catava tudo que é mulherada. Aí Deus falou, fala lá, o profeta. Você sabe o que é profeta velho na Bíblia? É a pessoa que já deixou ouvir de Deus. Não é velha em idade. E Deus disse, tá mal, Israel tá mal. Ele ficava, em vez de ficar lá no coisa, ele ficava sentado numa cadeira, na porta da cidade, perdendo tempo fazendo lá o quê? De repente, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Você sabe que a igreja está morta hoje porque falta um profeta? E por isso Deus levantou Samuel. E como Deus levantou Samuel, a história mais incrível, que isso vai ser a nova série sobre oração.
Deus escolheu as desprezadas, aquelas que não são para reduzir a nada, a fim de que ninguém se orgulhe na presença. Você quer a palavra profética agora? Eu vou ler. E onde? Não, onde está 1 Coríntios, capítulo 1, 26, 28. Deixa eu tomar. Isso eu preparei na semana passada, sábado retrasado, não esse o outro. 9 dias atrás. Eu falei, ótimo, a aula já está preparada. Daqui a pouco eu vou entrar na vinha novamente. E hoje de manhã eu acordei, já estava tudo pronto. Falei, ótimo, não tenho nada para preparar. Só fui orar. Eu disse, eu vou orar ao Senhor. Preparar é uma coisa, orar. Quando você tem uma aula, você tem que orar mais. Eu entro na presença de Deus. Eu não falo da minha vida de oração aqui, quase não falo nada. Mas eu fui e tal. Eu disse, eu tenho que comprar isso aqui. E quando você vai orar, você entendeu. Eu me liga, tem isso, eu disse isso aqui. Mas isso é normal. Eu falei, tá bom, na hora eu vou. Aí eu comecei a orar. E antes de orar, eu aprendi uma coisa. Antes de você orar, você tem que gastar pelo menos 1 hora, meia hora se esvaziando de você mesmo. Porque senão você vai falar coisa na carne. E muito menos se você vai falar, Deus não vai poder falar. E eu gastei mais 1 hora e tal. Depois eu caí no sono do Espírito Santo. E isso, eu disse. Aí eu estava lá. Eu falei, nossa, eu sei quando a unção de Deus vem, Ele quer falar alguma coisa. Eu estou falando isso para você ter convicção de que quem preparou essa mensagem fui eu. Quem deu a palavra profética foi Deus. E quem deu essa foi o Espírito Santo. Me veio aquilo, eu digo, não. E eu já ia sair para fazer as compras do lanche. E aquilo é como eu sempre digo, me vê como dá vontade de vomitar, ninguém segura. E Deus, eu disse, meu Deus, eu não tenho aula. E eu peguei o meu papel no computador e peguei uma caneta. Comecei a escrever, Raquel. Eu falei, não vou. Ele falou, amor, não posso entender, depois te digo, tchau. Uma coisa só. Aí eu falei, amor, desculpa, Deus está me dando a palavra para você. Aí minha mãe já manda o text message. Ela ficou tão atarantada e mandou 4 vezes para mim. 4 vezes, eu digo, meu Deus. Olha, não falte a reunião, palavra não, profeta. 4, alguém recebeu 4? Viu uma? Eu ganhei 2. Cara, às vezes minha mulher tira do... Eu falei, meu Deus, eu aqui... Lógico que ela não sabia. Né? Você só fala mal de quem ama, tá? Eu vou te dar a palavra profética. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa não é minha. Imagina essa palavra aqui. Porque você vai juntar uma coisa, lógico, depois de uma aula dessa, eu profetizo tudo em cima disso. Epa, não, essa aula foi preparada 9 dias. Certo? Correto? Eu vou ler a palavra profética, eu vou orar, eu vou terminar. E a responsabilidade agora é sua, de receber. Diga como Maria, faça-se em mim conforme a tua vontade. Ou diga, não quero isso, não sou eu. E quando Deus fala, cada um recebe o que quer. Ok? Eu botei aqui. Vai entender, tá aqui. Hoje, eu tive que bater no computador. Hoje, dia 12 de dezembro de 2011, o Senhor Jesus me enviou pelo Espírito Santo uma palavra profética de encorajamento e edificação para todos aqueles que a receberem no seu espírito. Na sua mente, não, porque não vai funcionar. Então, vou terminar lendo com isso. Eu ficava tremendo, porque quando Deus fala de uma maneira assim, você não consegue. Até depois que acabou, eu tive que esperar meia hora para ir comprar, para comer, para comprar as coisas. Eu sei quando Deus fala, eu sei quando eu preparo uma coisa. Eu só quero que você creia nisso. Assim diz o Senhor.
autêntico ministério apostólico com as credenciais de sinais, prodígios e maravilhas será concedido direto do trono de Deus aos meus pequeninos valentes, ou seja, aqueles que se tornarem desprezíveis diante do Pai, e aos que não se gloriam na presença dos homens, diz o Senhor. Eu mesmo, diz o Senhor Jesus, os enviarei a lugares diferentes, colocando-os em situações estranhas, mas que estarão sob o meu inteiro controle. Pois, de maneira milagrosa, os sustentarei com o melhor desta terra. Aguardem os próximos dias em completo espírito de oração e temor diante de mim, pois esta unção ministerial celestial já está disponível e em breve cairá sobre suas vidas. Por vocês terem se tornado desprezíveis, andando em humildade diante de mim e dos homens, importando-se apenas com a minha palavra e com a minha presença, vocês serão férteis e curarão a esterilidade que impera no meio do meu corpo, da minha igreja gloriosa. Vocês jamais serão ridicularizados ou sofrerão vergonha, pois o meu temor estará sobre as suas frontes. Assim diz o Senhor Jesus, o Espírito de vida eterna, o Pai da eternidade, aquele que determina e controla todas as coisas em todo o universo, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Assim tenho dito e assim cumprirei. Essa foi a palavra que, quando eu li depois, eu disse, putz, tudo a ver com o que aconteceu na aula passada. E eu saí para voltar e depois Deus me deu outros textos que eu vou compartilhar para confirmar esta palavra. Eu tenho aqui mais só dois textos que Deus me deu. Depois disso, sem ter Bíblia, sabe, nada, Deus me deu 2 textos de Paulo, confirmando literalmente tudo isso. Ou seja, confirmação em cima de confirmação. Então, por causa da hora, na próxima semana, não perca. Eu sei, talvez, não sei, não perca a sequência, porque Deus está falando nesses últimos dias pela palavra viva, pela palavra profética, confirmando a palavra, e tudo que ele falou vai se cumprir. Esse ministério vem do trono. Eu não posso impor as minhas mãos para que você seja uma pessoa com ministério apostólico, mas eu posso te dizer, Deus vai fazer isso. E são os sinais, prodígios e maravilhas. Eu li muito rápido. Eu vou pegar isso, vou botar dentro daquela sequência das outras palavras proféticas. Quem quiser, eu vou enviar. Me dá pelo menos 2 dias aí, porque eu começo a trabalhar amanhã, eu não tenho muito tempo. Eu vou enviar, vou jogar. Você vai ler, você vai reler, você vai parar diante de Deus. Só para lembrar que tem uma coisa aqui. Aguardem os próximos dias, ou seja, a partir de hoje. Fiquem em espírito de oração e de temor diante de Deus, diante de mim, como diz. Ou seja, não vai fazer loucura. Diga, Senhor, tudo bem, posso não ter nada a ver com isso, mas eu vou ficar. Fique no seu... Você tem que trabalhar? Eu trabalho. Eu fico no meu trabalho orando. No espírito, orando em língua, entre uma coisa e outra, isso e aquilo. Fique na expectativa, porque numa hora X
a unção de Deus vai cair sobre você e você vai ser um enviado por Deus, vai comer o melhor da terra, ser sustentado por Ele com o ministério de sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou lhe dar os textos dentro do contexto que Paulo usou, porque essas são as credenciais de um apóstolo. Todo mundo quer sinais, prodígios e maravilhas, mas a maior credencial é ser um desprezível diante de Deus, se humilhar diante do Senhor. Nós queremos provar, mostrar diante das pessoas que temos isso aqui, o nome de Paulo, isso aqui. Põe a mão no seu coração. Se você tiver coragem. O Rodolfo ainda está assistindo. Ele escreveu: eu recebi meu espírito. Eu recebo em meu espírito. Quem sou eu para dizer que ele vai receber? Põe a mão no seu coração, Rodolfo. Põe a mão no seu coração. E outros que vão ouvir isso ainda pelo Facebook. Porque, olha, a gente brinca, a gente estuda a palavra. É bom, é divertido, mas esse é um momento sagrado. Nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. É numa casa. Mas o templo do Espírito é você. Eu sou o templo do Espírito. E eu digo em nome do Cristo vivo, o Jesus único e verdadeiro, o Senhor que controla todo o universo e controla todas as igrejas. Aquele que diz que o corpo de Cristo é uma igreja gloriosa, e é verdade. Toda igreja que crê no nome de Jesus e prega Jesus a despeito das lutas e dificuldades e problemas e escândalos, aos olhos do Senhor é uma igreja gloriosa. Mas o Senhor está enviando apóstolos, pessoas simples, desprezíveis, pessoas que nada são, que estão sofrendo. Elas vão curar a esterilidade da igreja. E olha, eu sei que Deus vai chamar, talvez seja essa palavra, vai ser a mais importante de todas. Porque aqui eu estou usando o nome de Deus e dizendo que vem do céu do trono sobre a tua vida. Não foi por acaso que você ligou agora e ouviu essa palavra, e nem por acaso que cada um chegou aqui essa noite. Talvez a maioria nunca vai ouvir isso. Mas em nome de Jesus, eu coloco a minha vida com temor diante de Deus e dizendo: Senhor, nós nos aguardamos diante de Ti com temor, com tremor, para que a unção ministerial apostólica venha sobre o corpo de Cristo, sobre aqueles que nada são, sobre os desprezíveis, os humilhados, os reprovados, porque foi assim que Jesus fez em Caná da Galileia. E é assim que Jesus vai fazer hoje. Ó Pai, eu quero me colocar diante de Ti para abençoar os irmãos com o pão, com a pasta, com a carne, porque, Senhor, Tu és aquele que nos alimenta, Tu és o pão que desceu do céu. E essa palavra viva vai abençoar estas vidas. E essas pessoas, como disse o pastor ontem, vão levar um susto da glória do mover de Deus na vida dela. Um susto quando elas estiverem ministrando a Deus a Tua palavra com sinais prodígios como respostas de oração instantâneas. Ó Deus, obrigado, porque nos últimos dias o Senhor está fazendo muito mais do que nós temos visto e do que nós até esperamos. Que a Tua graça seja com cada família aqui. Obrigado pelas lutas, Senhor, porque elas nos fazem nos tornar humildes. Obrigado, Senhor, pelas derrotas, porque quando eu sou fraco, derrotado, aí que a Tua força se reveste em mim. Obrigado, Senhor, porque se existe ainda alguma vanglória, algum orgulho, seja uma ponta que for, tira, Deus, de cada um de nós. Senhor, tira de nós títulos, mas dá-nos a Tua função. Senhor, eu digo como Paulo, eu não quero julgar a mim mesmo nem a ninguém, mas eu quero que o Senhor nos julgue e nos dê
no tribunal, como lemos na tua palavra agora. Cada um receberá a sua recompensa ou não, para viver no teu reino. Obrigado a Deus, com temor e tremor, nós aguardamos nos próximos dias. Não sei quantos dias isso significa, mas eu sei que o Senhor vai dar ministérios chamados por ti, direto do céu, para pessoas que estão dizendo agora no seu espírito: eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra. Obrigado a Deus nessa noite, pela aula, pela palavra, pela nossa comunhão, pelos nossos amigos, pela tua igreja. Obrigado pela oferta que temos recebido aqui, ó Deus. Eu nem tenho falado das nossas necessidades, porque tu sabes. Obrigado por aqueles irmãos que têm feito mais do que podem, até do que têm. Eu quero que, Senhor, que tu abençoes a vida deles. Financeiramente falando, óbvio. Porque cada vez que eles colocam algum dinheiro aqui nessa missão, ó Deus, em cima da tua palavra profética, é para que essa palavra corra, se estenda, alcance outros ministérios, outros pastores, outras pessoas, e principalmente os desprezados. Senhor, eu vejo muitas pessoas sendo despertadas como apóstolos no meio da igreja, senhoras, pessoas viúvas, pessoas que jamais teriam uma oportunidade na igreja de exercer um cargo, mas o Senhor vai fazer isso diretamente, vai ministrar no espírito dela, vai dar a palavra, vai dar o sinal, prodígios e maravilhas, mas acima de tudo vai dar uma palavra do reino. Obrigado, Deus está curando agora o passado, traumas, coisas na sua mente, na sua alma, para que a glória de Deus possa cair muito breve. Saiba que se você foi desprezado e desprezível ao longo dos anos, Deus vai curar a ferida e Ele vai aproveitar isso para louvor e glória do nome dEle. A glória do Senhor vai aproveitar cada situação, cada confusão que aconteceu no teu passado, na tua vida, como aconteceu no meu. Ele vai usar isso para a glória dEle. Porque a glória do Senhor, ela ultrapassa em cima de admoestações, de coisas que aconteceram que a gente tem que confrontar. E dizer, para a glória e louvor do Senhor e por amor do próprio Senhor, Ele há de fazer estas coisas. Eu declaro esta palavra cerrada agora e o cumprimento dela depende exclusivamente de Deus. E as pessoas que vão receber esta palavra também dependem exclusivamente do Senhor. Que a graça de Jesus Cristo acompanhe você, você que vai viajar, você que está aqui de passeio, você que está nesse fim de ano atormentado. Saiba que o Senhor está contigo e ninguém vai resistir nenhum dia da tua vida, principalmente nesse final dos tempos. Em nome de Jesus e para a glória dele, eu declaro amém.